Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Vamos lá! Pois bem, como eu disse, vamos para mais uma questãozinha aí do nosso Enem no Telhado, né? Se você está se preparando para o Enem, isso é muito importante que você faça as questões para treinar, né? Para saber como que funciona as mecânicas de questões dentro do Enem, tá? E hoje a gente vai estar fazendo a questão número 99 do ano de 2022 do caderno amarelo, beleza? E eu já vou adiantar aqui, eu não sei o que a pessoa consumiu na hora que criou essa questão, mas pura ela não tava não. Sério. Nossa, que questão mais doida. Sem brincadeira. Enfim, vocês vão entender quando eu ler. Vamos lá. E cá estamos nós na questão mais doida do Enem que eu já vi. Tá, vamos lá. A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um método com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial, DDP, corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro. Então nós temos aqui duas coisas aqui, né? Que a corrente é o número de carros que passa no intervalo de 1 segundo. E a DDP é a quantidade de energia por carro para um deslocamento de 1 metro. Ou seja, para você andar 1 metro, quanto de energia o carro vai gastar. Tô falando que essa questão é doida? De forma análoga à lei de Ohm. Então, olha só, aqui ele já tá dando pra gente meio que a resposta, né? Vai ter que usar isso aqui, lei de Ohm. Cada via é classificada pela sua resistência, sendo que a de maior resistência é a mais congestionada, ou seja, menor resistência, menos congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a de maior resistência, né? É a lógica, né? Você vai pegar a de menor resistência, ou seja, menos congestionada possível, né? Essa aqui é a lógica. Como teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de DDP e corrente conforme a tabela. Então nós temos aqui uma tabelinha, né? Com as DDPs e as correntes, tá? Nesse teste, a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo será, ou seja, ele quer saber a ordenação, né, da menor para a maior. Então, basicamente, a gente vai ter que fazer o uso da lei de Ohm, ele já até indicou aqui pra gente, fazendo o uso da nossos dados aqui, né, e determinar quem é a resistência para cada caso. Então, não tem muito mistério, né? Então, vamos lá, é um algebrismo básico. Lembrando como é que funciona a lei de Ohm. Ela diz que a diferença de potencial entre 2 pontos em um circuito qualquer vai ser dado pelo produto da resistência associada àqueles 2 pontos multiplicado pela... Produto é multiplicado, né? Vai ser pelo produto da resistência entre os 2 pontos pela corrente que passa por ali, tá? Então, se você tem um dado circuito, né, um trecho de circuito, por exemplo, aqui assim, né? E aí você tem uma resistência associada a esse trecho, ele vai de A até B, né? E aqui você tem uma corrente que passa. Ou seja, o produto dessa resistência por essa corrente, você encontra justamente quem é a diferença de potencial entre esses 2 pontos aqui. Tá? E aí aqui no meio pode ter qualquer coisa, tá? Pode ter uma resistência, pode ser um caminho liso aqui, que aí você só tem um fio com uma resistência imbuída nele. Pode ter um capacitor aqui dentro, aí você entra na questão de capacitância, enfim. Tem várias situações que você pode encarar aqui dentro, tá? Pode ter um solenoide, pode ter uma bateria aqui dentro, né, desse circuito. Mas quando a gente fala aqui de lei de Ohm, a relação é essa aqui.
tá? E aqui, no final, eu vou dar aqui uma pincelada sobre a lei de Ohm, porque é importante, tá? Então vamos aí de caso a caso, tá? Então, primeiro para a pista 1. Os dados são: a diferença de potencial é 510 e a corrente é 4. Então, usando essa regra aqui, então nós temos (510) igual a R1, que é a resistência em 1, vezes 4. Né? Então, R1 é igual a 510 dividido por 4. Que vai dar 127,5. Agora, qual é a unidade de medida que eles estão usando aqui? Não é ohm, né? Porque não faz muito sentido a unidade de medida ser ohm. Enfim, vamos deixar aqui sem nada, né? Vamos agora para a pista 2. Mesma lógica. Tá vendo que é só uma repetição, né? Essa questão ela não é difícil. É só uma repetição de conta. E agora a pista 3, né? Que não dá pra pular a linha, né? Então... Então nós temos aqui esses três valores, né? Então, como você tem que classificar do menor para o menor é a pista 1, o do meio é a pista 2 e o maior é a pista 3. Ou seja, a ordem é 1, 2, 3. Resposta certa, letra A. Nada muito complicado, né? Então, o que a gente pode arrancar disso aqui? A gente pode tentar entender também um pouquinho sobre a questão dos chamados resistores ômicos. O que são os resistores ômicos? Os resistores ômicos são resistores que fazem uso da lei de Ohm, tá? Nem todo circuito elétrico obedece à lei de Ohm. Isso tem que deixar bem claro, tá? Ah, mas sensei, quando que um circuito não obedece à lei de Ohm? Isso tem relação com a temperatura, tá? Que o circuito atinge. Não só a temperatura, mas a corrente que passa, tá bom? Porque quando você pega essa função aqui, V igual a RI, né? Você tem um gráfico desse tipo, né? Ou seja, você tem uma reta inclinada, porque é uma função do primeiro grau, né? Onde R aqui é justamente o ângulo de inclinação, a tangente do ângulo de inclinação e tudo mais. Ok, beleza. O problema desse gráfico aqui é o seguinte: perceba que por ser uma função linear, né, uma função do primeiro grau, ela cresce infinitamente, ela vai para o infinito. Isso quer dizer então que dentro de um circuito, teoricamente, você pode seguir essa regra aqui, né, se ele for um circuito ômico, né, resistor ômico e tudo mais, ele vai seguir essa regra aqui, enquanto mais corrente você vai passar, maior vai ser a DDP e tudo mais. Só que isso aqui tem um problema. A física não trata bem de infinitos. Não consegue cuidar muito bem sobre infinitos. Então, nós temos essa questão de que um resistor ômico, ele trabalha com esse tipo de gráfico, mas quando a gente passa para o mundo real, existe sempre um limite, um valor limite, no qual, a partir daquele ponto, a corrente e a DDP já não se comportam dessa forma. E aí você tem um gráfico que faz uma coisa assim, ó. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir deste ponto, o resistor, ou o fio, ou o que quer que seja, ele para de se comportar como um equipamento ômico. Ou seja, essa lei aqui
não vale mais, tá? E aí você começa a trabalhar outras leis relacionadas à eletrodinâmica, tá bom? Para efeito de cálculo, em geral, o estudante ele se encontra frente geralmente a resistores ômicos, tá? Então, nas questões do Enem, vocês vão ver, não só do Enem, né? Na maior parte dos concursos, vocês vão ver mais a lei de Ohm sendo trabalhada. Mas é importante lembrar que a lei de Ohm ela não é absoluta, ela tem um limite, tá? E esse limite acaba transformando a lei de Ohm em inútil, tá? Então, é isso. E é isso, essa foi a nossa questão de hoje, a questão número 99 do Caderno Amarelo do ano de 2022. Beleza? Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola aqui pelo canal, assim como tem um lugarzinho especial lá para você discutir sobre esse e outros problemas de física que você achar necessário, tá? O link do Discord vai estar aqui na descrição. Beleza? Entra lá. Faz bem. E é isso. Tamo junto e até. É até engraçado que a unidade de medida é joule por carro vezes metro. Mano, o que é carro? Corrente é carro por segundo. Carro agora virou uma unidade de medida. Nossa, sério. Tô falando que o cara não tava puro na hora que criou essa questão. Nesse teste, a ordenação das rotas indica. Gente, desculpa. Mano, sério. O que passa na cabeça da pessoa criar uma questão dessa, cara?